Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui para trazermos uma breve reflexão para nós nos aproximarmos de Deus. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47 até o versículo 50, tem uma parábola contada pelo próprio Senhor Jesus. São conhecidos como as parábolas de Jesus. Ele diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Recolhe peixe de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e ajuntam os bons em cesto, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegará os anjos e irão separar os maus dentre o justo, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Muito bem, amados, o Senhor Jesus conta-nos uma parábola para nos chamar a atenção. Vimos aqui no capítulo 13 de Mateus, Jesus fazendo o seu pronunciamento. Pelo menos 7 parábolas ele conta deste capítulo 13. Alguns intérpretes, inclusive, apontam 8, considerando a analogia sobre as coisas velhas e as coisas velhas com as coisas novas, como uma parábola contada por Jesus no livro de Mateus 13, 51 e 52. 4 destas parábolas foram dirigidas à multidão, e as outras 3 ou 4, conforme explicado, foram dirigidas especialmente aos discípulos, aqueles que eram considerados apóstolos de Jesus. Jesus faz o seu pronunciamento. Ele pronunciou estas parábolas em uma casa próxima da praia, próximo do mar da Galileia. Antes, ele já havia discursado, falando por parábolas para uma grande multidão que estava na praia. Mas quando ele pronunciou esta parábola, apenas seus discípulos estavam presentes. Apenas aqueles que faziam parte do seu apostolado, seu colégio de apostolado. Portanto, qual é o significado desta parábola? O grande significado desta parábola aponta para o dia do juízo, o dia da consumação dos séculos. Assim como uma grande rede que arrasta peixes, são arrastados pelos pescadores no mar. Essa grande rede apanha peixe de todos os tipos, tanto os apropriados para o consumo, quanto os inapropriados. O reino visível ou a igreja visível também possui pessoas de todos os tipos. Hoje é difícil separar o justo do injusto. O crente e incrédulos estão reunidos.
Os salvos e os ímpios estão reunidos. Mas um dia haverá uma separação. Estes serão separados por ocasião do dia do juízo. Não cabe hoje a nós julgarmos quem é salvo e quem não é. Nós temos que preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida. Não tem como eu apontar e julgar o ato de um irmão, ainda que ele esteja errado ou praticando erro, ele pode se arrepender e ser salvo. Apóstolo Paulo diz assim: eu prego para vocês com temor e tremor, para que se não venha acontecer de que vocês se salvarem e eu me perder. Nós somos propícios a julgar muitas vezes. Mas a parábola que Jesus conta, essa parábola possui uma semelhança. Ele é o mesmo ensino principal da parábola do joio e do trigo. Se nós analisarmos a parábola do joio e trigo, em uma outra ocasião eu vou trazer, nós vamos ver que eles são semelhantes. E qual é a reflexão que podemos tirar dessa parábola? Durante uma pescaria não é possível fazer a separação dos peixes. Principalmente se você estiver num barco. Você vai pegando os peixes, vai armazenando, mas quando os pescadores chegavam à praia, eles selecionam o que é bom e o que é ruim. Da mesma forma, amados, embora falso crente estejam misturados aos crentes verdadeiros, falsos profetas estejam misturados aos verdadeiros profetas, falsos pregadores estejam misturados aos verdadeiros pregadores, falsos pastores estejam misturados entre verdadeiros pastores, falsos crentes que permanecem na igreja visível, misturado com os verdadeiros crentes. Nós vemos aqui uma declaração, Jesus declarando terem sido apanhado pela rede do Evangelho. Muitos falsos cristãos dizem: eu estou salvo, fui salvo, eu aceitei o Evangelho, mas vive fora do Evangelho. Eu sou servo de Deus, mas seus atos demonstram o contrário. Haverá o dia em que os maus serão separados dentre os justos, e apesar de terem estado na mesma rede, seus destinos serão completamente opostos. Os justos reinarão ao lado de Deus por toda a eternidade. O justo entrará no reino de Deus, e os ímpios serão lançados fora, inclusive numa fornalha acesa. Essa fornalha onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, amados, é momento de nós consertarmos enquanto há tempo. É momento de nos arrepender. O evangelho do arrependimento tem que ser pregado. Hoje, as pessoas têm pregado somente aquilo que fazem massagem ao nosso ego. Não prega mais o arrependimento. Vemos que a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Depois aparece Jesus Cristo dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado a vós. Portanto, cabe a você, cabe a mim, amados, nos arrependermos e voltarmos para Deus. Fazermos a confissão de que precisamos da presença do Eterno em nossa vida. Que Deus vos abençoe. Este é a reflexão de hoje. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira,
Grande abraço para todos. Fique na paz. Amém e amém.